Já sabemos que após um sinistro grave atingir um condomínio, os condôminos devem decidir sobre a reconstrução ou a venda do terreno. Mas como é de se imaginar, essas situações extremas podem gerar um impasse entre a decisão da maioria e uma minoria que não concorda com a decisão. É no artigo 15 da Lei do Condomínio que encontramos o caminho legal para resolver esse tipo de conflito, garantindo o andamento das decisões coletivas sem prejudicar a minoria. Vamos entender melhor como isso funciona? Artigo 15 da Lei do Condomínio. Abre aspas. Na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo antecedente, a maioria poderão ser adjudicadas por sentença as frações ideais da minoria. Parágrafo 1º. Como condição para o exercício da ação prevista nesse artigo, com a inicial, a maioria oferecerá e depositará à disposição do juízo as importâncias arbitradas na vistoria para avaliação, prevalecendo as de eventual desempatador. Fecha aspas. Após um incêndio atingir um prédio, a maioria dos condôminos deseja reconstruí-lo, mas a outra parte não concorda. Esse impasse pode travar a solução do problema e gerar ainda mais prejuízo. Não é verdade? O artigo 15 da Lei do Condomínio complementa o que já vimos anteriormente. A maioria pode entrar com uma ação judicial para adjudicar as frações da minoria. Isto é, por meio de decisão judicial, eles podem comprar as propriedades dessa minoria. Esta ação nada mais é do que um juiz autorizar a transferência dessas propriedades para garantir que o condomínio possa ser reconstruído ou vendido sem impedimentos. Mas isso não acontece da noite para o dia. Primeiro, um perito avaliador, ou até mais, devem ser designados para estabelecer um valor justo desses imóveis. Feito isso, a maioria deverá depositar esse valor em juízo, para que só assim, com a garantia de que a minoria não será prejudicada financeiramente, o juiz possa julgar a questão. Artigo 15 da Lei do Condomínio. Abre aspas. Parágrafo 2º. Feito o depósito que trata o parágrafo anterior, o juiz, liminarmente, poderá autorizar a adjudicação à maioria e a minoria poderá levantar as importâncias depositadas. O oficial de registro de imóveis, nesses casos, fará constar do registro que a adjudicação foi resultante de medida liminar. Parágrafo 3º. Feito o depósito, será expedido o mandado de citação, com prazo de 10 dias para a contestação. Vetado. Parágrafo 4º. Se não contestado, o juiz imediatamente julgará o pedido. Parágrafo 5º. Se contestado o pedido, seguirá o processo o rito ordinário. Fecha aspas. Após o depósito dos valores, o juiz pode conceder uma liminar autorizando que o cartório de imóveis realize a transferência provisória da posse das frações da minoria para a maioria dos condôminos. Isso quer dizer que, mesmo antes da decisão definitiva, a maioria pode tomar as providências necessárias, seja para iniciar a reconstrução do condomínio ou negociar a venda do terreno, e que a minoria já pode sacar os seus valores. Até aqui, e se não houver contestação em até 10 dias após a liminar, basicamente podemos dizer que, depois das burocracias de praxe, a adjudicação definitiva estará concluída. Agora, caso a minoria decida recorrer, o processo continuará, o que pode envolver etapas como instrução probatória, audiência e demais procedimentos legais até a decisão final. Entretanto, saibam que a posse permanece com a maioria até o julgamento definitivo. Como podemos imaginar, essa medida evita que disputas longas prejudiquem o funcionamento do condomínio. Mas tenho certeza que surgirão vários "e se" aí na sua cabeça, não é? Por exemplo, e se o valor depositado, no fim das contas, não foi justo? Vamos ver a seguir.
Artigo 15 da Lei do Condomínio. Abre aspas. Parágrafo 6º. Se a sentença fixar valor superior ao da avaliação feita na vistoria, o condomínio em execução restituirá à minoria a respectiva diferença, acrescida de juros de mora à razão de 1% ao mês, desde a data da concessão de eventual liminar, ou pagará o total devido com os juros da mora a contar da citação. Fecha aspas. Olha que maravilha, a lei tarda, mas não falha, não é? Se, durante o processo de adjudicação, a Justiça determinar que o valor das frações da minoria é superior ao inicialmente depositado pela maioria, o condomínio terá que pagar essa diferença. E não é só isso, viu? Sobre essa diferença incidem juros de mora mensais de 1%, contados a partir da data da concessão da liminar ou da citação, dependendo do caso. Essa medida, prevista no parágrafo 6º da Lei do Condomínio, visa assegurar que os condôminos minoritários recebam uma compensação justa e atualizada por suas propriedades. Afinal de contas, enquanto a maioria já está tomando decisões e possivelmente colhendo os frutos dessas ações, a minoria está aguardando a compensação devida. Os juros são uma forma de recompensar o que essa espera trouxe de perdas financeiras para os condôminos minoritários. Além disso, essa medida desestimula a maioria de subvalorizar propositalmente as frações da minoria, sabendo que qualquer diferença determinada posteriormente pela Justiça será acrescida de juros. É uma forma de incentivar as avaliações justas e acordos equilibrados desde o início, promovendo a harmonia e a justiça dentro do condomínio. Artigo 15 da Lei do Condomínio. Abre aspas. Parágrafo 7º. Transitada em julgado a sentença, servirá ela de título definitivo para a maioria, que deverá registrá-la no registro de imóveis. Parágrafo 8º. A maioria poderá pagar e cobrar da minoria, em execução de sentença, encargos fiscais necessários à adjudicação definitiva, a cujo pagamento se recusar a minoria. Fecha aspas. Após o trânsito em julgado da sentença, ou seja, quando não há mais possibilidade de recursos, é a decisão final da Justiça sobre a adjudicação das frações da minoria dos condôminos e serve como título definitivo para a maioria. Ou seja, a sentença passa a ser um documento definitivo que permite que a maioria registre formalmente e definitivamente a posse dos imóveis, junto ao registro de imóveis. Sobre isso, ainda vale mencionar que, caso haja encargos fiscais ou despesas necessárias para a adjudicação definitiva, que a minoria se recuse a pagar, a maioria pode arcar com esses custos, e posteriormente cobrar os valores correspondentes da minoria por meio de execução de sentença. Isso assegura que questões fiscais ou administrativas não impeçam a formalização da adjudicação e que a maioria possa regularizar a situação do imóvel de forma eficiente. O artigo 15 da Lei do Condomínio estabelece um procedimento claro para que a maioria dos condôminos possa adjudicar as frações da minoria em situações de impasse, após desastres que comprometem a estrutura do edifício. Ele garante que a vontade da maioria prevaleça ao mesmo tempo que protege os direitos da minoria, garantindo que os valores das frações sejam pagos de forma justa e correta. Esse artigo é essencial para garantir que o condomínio funcione de maneira organizada e eficiente, evitando disputas que possam se arrastar por anos. Então eu te pergunto, você já presenciou alguma situação em que a minoria dificultou uma decisão importante no seu condomínio? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa série especial. Deixe o seu like para fortalecer o canal e, claro, compartilhe com quem pode precisar dessas informações.
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!